Olá pessoal, fazia um tempo que eu queria fazer uma live sobre um acidente que eu tive no finalzinho de dezembro, ou seja, dia 29 exatamente. Eu estava boa noite. Esse vídeo, essa live é sobre esses dois dedos meus e sobre um trauma físico que me esclareceu um monte de coisas sobre o paralelo entre o trauma físico e o trauma psicológico. Eu não tenho muita familiaridade com traumas físicos, esse foi o primeiro. O que aconteceu eu vou já explicar. Mas eu tenho muita familiaridade com os traumas psicológicos, sou uma expert. Então, o que aconteceu foi que no dia 29 de dezembro eu estava cortando os arbustos. Eu estava cortando os arbustos com uma serra elétrica. Exato. Eu estava cansada, assim, corto aqui, corto lá, vamos cortar mais um pedacinho aqui. E aí o que aconteceu, foi difícil de, é difícil de falar, os meus dois dedos se encontraram por baixo da serra, junto com os arbustos que eu ia cortar. Eu entrei em choque, eu estava aqui sozinha, eu entrei em choque, imediatamente eu prendi meus dedos, sangue, imagine o sangue. Tá ainda, se vocês verem, olha, o dedo não tá normal, não. Esse daqui é o pior. Então, entrei, coloquei uma toalha e eu fiquei pensando o que eu faço, né? Sangue no chão, a toalha já estava encharcada. Aí eu tomei o meu floralzinho, o Rescue 1 minuto e fui tentando pensar o que eu vou fazer aqui. Era a hora do almoço já passada, eu consegui enfaixar bem. Eu não tinha, primeiro, aqui o hospital, eu estou nos Estados Unidos, os hospitais aqui são caríssimos. O meu plano de saúde aqui a gente paga, assim, é tudo uma bagunça, mas assim, a gente paga um tanto, mas se eu chamasse ambulância, por exemplo, só de ir para o hospital são $1.000, porque isso aconteceu já comigo quando eu tomei a vacina do Covid, eu desmaiei. Eles me levaram, em 5 minutos eu estava no hospital, $1.000 por isso. Obviamente não estava com nenhum problema sério, mas enfim. E eu estava com medo, eu estava com muito medo. O pior é o medo, o que aconteceu com os meus dedos. Eu não sabia o tamanho do estrago. Então eu resolvi ganhar tempo, porque eu precisava me acalmar emocionalmente. Eu não vou me entregar, ainda mais com a sensibilidade que eu tenho, não vou me entregar nas mãos de um médico qualquer, sem eu ter um mínimo de controle emocional. Porque se e eu acho que todo mundo, mas assim, quanto mais sensível você for, mais você tem que tomar cuidado com isso. Se você não está suficientemente calmo emocionalmente, sob controle, o trauma físico só vai te fazer pirar. Enfrentar e cuidar e mexer nisso. E eu também não confio muito em médicos. Claro que aqui tinha que ir para o médico. Mas o que eu fiz? Eu enfaixei muito bem, fiquei segurando, apertado e fui comer. Eu fui comer porque eu precisava me acalmar, mas não é qualquer comida me acalma, eu precisava de forças, porque já era tipo 2 horas da tarde, não tinha almoçado ainda. Então eu fui comer. Depois que eu fui comer, eu pensei, eu tenho que enfaixar aqui. A minha preocupação era encontrar como que eu ia fazer isso de uma forma mais apropriada. E eu fui para uma farmácia grande que tem aqui, e eu acabei conversando com uma mulher brasileira que eu acho que quis ver a ferida. Eu não consegui olhar para ela, porque eu não ia aguentar. Então, ela viu e ela falou, eu precisava de desinfetar, exatamente, precisava desinfetar. Mas eu nunca passei por essas coisas, então eu não conheço os produtos, eu praticamente não tomo remédios, então eu sou totalmente leiga. E ela falou, é melhor tem que ir para o médico. Eu passei num médico 24 horas que tem por aqui.
precisava esperar 2 horas. Isso foi antes, inclusive, de ir para a farmácia. 2 horas antes de ser atendida, porque estava já lotado. Aí eu fui para a farmácia procurar um desinfetante, alguma coisa. Eu vi umas coisas lá, mas eu não tinha certeza de qual fosse o melhor produto. Aí eu fui, né, conversar no balcão, encontrei essa mulher brasileira. Ela repetiu que era bom ir para o médico, porque, enfim, ela viu que eu estava traumatizada. Aí ela falou o nome de um médico. Tem um consultório médico aqui nos Estados Unidos há 40 anos, eu tinha esquecido desse, é um brasileiro muito conhecido. Eu não sabia, porque, repito, não tenho experiência, só entra e se é atendida. Mas eu não estava bem, eu não estava bem da minha cabeça, não estava bem. Então eu resolvi dormir, ir para casa, terminar o meu dia e dormir. Na manhã seguinte, eu fui para esse médico. Fui muito bem atendida, uma enfermeira ótima. Quando uma enfermeira é boa, é fantástica, é bem melhor do que os médicos. Sei lá, hispana, mas a gente falava inglês. Ela viu, eu não olhei. Ela falou, olha, talvez você tenha que fazer uma cirurgia plástica depois. Mas aí chegou o médico, não, por que você tá chorando? Por que você tá chorando? Um brasileirão, senhor já, mas tá tudo bem. Enfim, e mas eu fiquei muito traumatizada. Então, o que aconteceu? Só 2 dias depois, 3 dias depois que eu consegui, porque eu tinha que fazer os curativos, eles me deram aquele produto laranja que se coloca, né, que fazem nas cirurgias, me deram tudo para eu tomar, tomei antibiótico por uns 15, 20 dias, tomei não sei mais o que, e anti-inflamatório e etc. Aí eu comecei a poder olhar. Eu fiquei muito impressionada e assim foi. O que acontece é o seguinte, que então esse dedo não estava tão machucado e ele se recuperou mais rapidamente. Esse daqui foi o foco da minha atenção de trauma. O foco da minha atenção foi esse, então eu deixei ele parado. Então eu fazia todas as coisas, inclusive o computador, que eu digito com os 10 dedos, só com 8, depois com 9. O que acontece? Aí passou o tempo, esse foi, né, já está todo cicatrizado, mas ele não voltava. O que é voltar? O dedo estava como que congelado, duro. Então sem sensação, sem força. Então não dá para pegar uma coisa direito, você não sabe se o dedo, porque não tem sensação, como se fosse congelado. Não sei se vocês já passaram por isso, mas quando se mora num país frio pode chegar a essa sensação. Aí eu comecei a ficar preocupada. Já marquei com o plano, demora, blá blá blá, mas aí eu comecei a refletir. O que acontece? Como eu deixei ele muito parado, esse duro tem uma coisa dura, tem blocos duros, que é o trauma na carne. E é exatamente como acontece no trauma psicológico. Então, no trauma psicológico, assim como eu estava deixando de usar esse dedo, a gente aprende a ficar com os outros dedos. A gente aprende a usar o resto do nosso corpo, como se essa parte não existisse. Nesse caso aqui, é um dedo importante. É uma coisa na frente dos meus olhos o tempo todo. Mas no trauma psicológico, quando a gente tem um trauma, que pode ser desta vida ou de outra, acontece exatamente isso. São partes tuas que você não usa, mas isso no automático você não usa, não é que... Porque você fica tão chocada com isso, eu fiquei tão chocada, que assim, no automático ele estava sempre parado, o que é péssimo, foi péssimo na verdade, e eu não mexia, e não usava para nada, como se não existisse. Com o tempo, eu poderia me acostumar assim, e eu estou com 10 dedos, mas na verdade eu só tenho 9. O trauma psicológico é a mesma coisa. A gente se acostuma tanto em ter só, por exemplo, 9 dedos, que você não sente mais falta do 10º. O trauma psicológico é assim, por isso que tem tantas pessoas que parecem que estão bem. Elas estão bem porque elas se acostumaram a ficar com 9 dedos, 3 dedos, um pé só, uma perna só, metade do coração. É assim que funciona. Aí eu entendi
que eu tinha que massagear o dedo, ou seja, eu tenho que enfiar a faca na ferida, porque não é agradável. Faz impressão, dá uma impressão esquisita e dói até. Então significa amassar e ficar esfregando e fazendo quase que uma drenagem linfática o tempo todo, porque eu quero o meu dedo de volta. E eu faço isso tanto que essa outra mão fica cansada, né? Mas é um esforço que eu tenho que fazer, vencendo uma barreira espontânea e natural de evitar a dor. Não só a dor, evitar tocar no lugar onde tem um trauma. E é exatamente a mesma coisa no psicológico. Então, a pessoa evita entrar em contato com qualquer conteúdo interior ou de fora, do mundo de fora, que passe por perto do trauma. Não precisa nem tocar o trauma. É simplesmente passar por perto. Ou seja, todos aqueles temas, aquelas situações, aquele tipo de pessoa, aquele tipo de assuntos e de conversas e de vivências que remetem, que se aproximam do trauma, são negados. Eles nem existem. Então, a pessoa vai vivendo com sempre menos de si. Ela vai diminuindo o tamanho dela. A pessoa pode ter um potencial, mas não sai, porque tem que trabalhar o trauma. O trauma, assim como aconteceu aqui no meu dedo, o trauma, ele condensa. O que a gente chama condensa a libido. E aqui também deve ter condensado a minha libido do susto. Eu fiquei com tanto susto que eu paralisei, congelei. E exatamente essas mesmas palavras que eu uso quando eu trabalho trauma com as pessoas em análise. O trauma é um congelamento de libido, de energia. Tipo, você está no ápice da felicidade, rindo, feliz, o coração aberto, de repente você vê uma coisa horrenda acontecendo na tua frente. Ou logo depois acontece, você fica... E aí você tem medo, aí não, é instintivo, gente, não é uma coisa que você... É que a linguagem é difícil, é traiçoeira, porque eu tenho que dizer, você para de usar o teu dedo. Eu não paro de usar assim, eu decido parar, não. É espontâneo, assim como os animais. Eu tenho 2 cachorros, observo essas coisas dos animais. Se tem... O animal, ele se adapta, assim como o ser humano, exatamente como um animal. Ele se adapta com aquilo que ele pode viver. Só que, diferentemente dele, a gente sofre ainda mais, porque é literalmente como se ficássemos sempre menores. Podemos ser sempre menos, porque faltam pedaços da gente. Pedaços. Por exemplo, você foi uma pessoa, tem muitas histórias que eu posso contar, mas você quer realizar alguma coisa. Você tem até potencial para isso, mas aí alguma coisa não sai do lugar. Porque tem algum trauma, é como se tivesse uma corrente invisível que te prende. Então você precisa de 5 características para realizar alguma coisa. Você tem as 3, faltam 2, que você não sabe onde estão. E você não consegue. Isso gera um sofrimento, Aline. Porque tem um trauma. Então eu tenho que ficar fazendo essa massagem, né? E, inclusive, eu até senti uma angústia aí dentro de mim, uma angústia, porque eu estava esperando esse dedo, estava esperando que caísse do céu, que eu achei que fosse só cicatrizar e pronto. Não, ele ficou assim. Então, eu estou me concentrando até mentalmente, porque eu quero o meu dedo de volta. Assim como todo mundo deveria querer a sua própria inteireza de volta. E esse é um trabalho muito árduo. Não é uma coisa que a gente... isso aconteceu dia 29 de dezembro, 2 meses atrás. Eu ficava contando a semana, foi numa sexta-feira. Então, você tem que continuar a mexer. E mexer no trauma. Quem que faz isso? As pessoas, quando sentem uma dor, tem uma coisa, que você faz? Você evita, né? Mas você faz isso no automático, assim como qualquer animal faria.
porque a gente está ainda nesse nível. Se você não tiver uma consciência do que está acontecendo e fazer uma escolha consciente, a coisa não sai do lugar, não sai, não se cura sozinho. No nosso mundo humano, nada se cura sozinho. Você tem que ir lá. Então, quando eu vou lá e vou mexer no meu dedo, agora está um pouco melhor. E ele está melhorando, mas mais devagar do que eu gostaria. Está melhorando porque está menos duro. Mas ainda assim, por exemplo, às vezes eu coloco aqui no computador, no pé daqui, ele não funciona, como se não tivesse. O negócio não é bonito, não. Então, a menos que você não tenha uma escolha e volta, porque cada vez que eu toco, agora tá melhor, eu tava falando, porque tá passando. O trauma tá passando no psicológico. E psicológico e físico estão muito próximos, mais do que a gente imagina. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu achei incrível, assim, dentro da pequena tragédia que eu vivi, eu achei incrível o paralelismo entre o psicológico e o físico. E esse meu dedo me deu a oportunidade de desenhar a coisa, porque é literalmente assim. Então, se você tem uma ambição no sentido, um desejo de expansão que você não consegue realizar, talvez tenha um pedaço teu que esteja faltando. É literalmente um pedaço faltando. E o que eu acabei descobrindo, porque eu me trabalhei muito. Eu trabalhei a minha família de cabo a rabo, meus pais, minha mãe. Eu fiz muita análise, passei anos falando sobre meu pai, etc, etc. Mas precisa cavar, até não encontrar, se você estiver afim. Porque senão, fique com os teus 9 dedos e não chore, porque é assim, não tem escolha. Você tem que cavar até não encontrar a solução. E cada vez que você mexe no trauma, ele se revitaliza, assim como o dedo vai se curando, também a memória, o choque emocional do que aconteceu também acorda. Por isso que não se gosta de mexer. Eu lembro que uma vez eu quebrei o meu nariz quando eu tinha 13 anos, uma menina, uma amiga minha querida amiga, me deu uma cabeçada, praticamente eu quebrei o nariz. Depois de muitos e muitos anos eu fiz uma cirurgia plástica, porque tava torto, com caroço, não gostei. E tá indo um pouquinho torto, Por quê? Porque depois de eu fazer a cirurgia, eu tinha que fazer massagem. Só que dava uma sensação desagradável. E aí eu falei, não quero, tanto não é que me importa, eu não sou da perfeição. Então, não fiz, mas é a mesma coisa. A gente tem que botar o dedo na ferida se a gente quer cura. Isso daqui não é nada, mas isso é importante. A cura é botando o dedo na ferida, aprendendo, portanto, a sustentar a angústia que dá, a aflição que dá, e isso é uma coisa que a gente aprende em análise, isso faz parte do aprendizado da análise, né? Sustentar a angústia e desconforto para sarar, para curar, porque quando você se cura, quando todo aquele bolo de energia que está paralisada no trauma, volta para você. Isso é poder pessoal, fora a leveza, fora a liberdade de ser, fora a alegria que se retoma e a capacidade de fazer um monte de coisa. Teve uma aluna minha que falou, meu pai faleceu, né, sexta-feira. Eu já estava esperando, eu escrevi um texto muito lindo que está aqui no nosso perfil e eu mandei para as alunas. E essa aluna escreveu, que bom conseguir amar o pai. A gente não consegue amar o pai, não consegue amar a mãe, não consegue amar o irmão, não consegue amar o parceiro ou a parceira. A gente ama ou não ama. Quando o coração não está funcionando direito do ponto de vista psicológico, ele não funciona direito em todas as áreas da vida. Não é com o papai, com a mamãe. A gente não consegue amar nada. O amor, vem ou não vem. E se não vem, e se você não ama de verdade, porque muita gente acha que ama, não ama, é porque o coração está embrulhado e está preso em traumas. Os traumas são choques
repentinos que nos congelam. A gente precisa se libertar, porque a vida vai ser melhor para todo mundo. Bom, eu queria contar isso para vocês, porque eu achei extremamente significativo, o assunto é muito longo, né? E desejo a todos vocês uma boa noite e até o próximo encontro.